Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos da Nação Madureira, todos aqueles que usam as revistas Betel. Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes, morava em Imperatriz do Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Você pode fazer como fizeram agora em Uruçuca, Bahia. Eu estive lá 4 dias, dei 4 palestras para professores, superintendentes interessados em EBD, e também preguei no domingo à noite, e na segunda-feira à noite ainda fizemos uma cruzada na rua. Para a glória de Deus, aceitaram Jesus 12 almas, foram mais de 100 pessoas curadas, e fizemos as palestras abençoadas, onde Deus falou conosco, abençoou o seu povo. Então, esta é uma ideia, você pode nos convidar, nós podemos passar aí alguns dias, tanto ensinando quanto pregando a palavra de Deus. Não se esqueça de dar aí um like, um joinha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, isso ajuda a divulgar os vídeos. Passe esse link desse vídeo para alguém, para outra pessoa também poder assistir. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e ainda mais estudos escritos sobre a lição, então eu envio para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp, telefone esse aí, 9999520454. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas Betel Dominical Adultos, com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nós temos como comentarista da Betel Editora o pastor Alex Cardoso. Já estudamos na lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. E hoje vamos estudar a lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Então a igreja é um corpo e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Ele é a autoridade máxima. Ele é quem está acima de todos, aquele que anda à frente indicando o caminho a seguir, e todo discípulo deve ouvir o seu mestre, deve sempre estar aos pés do seu mestre, estar sempre ouvindo, aprendendo, se sujeitando à sua autoridade. Olha, vamos ver aí, mestre, no grego, é didáskolos, aí significa professor. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. Alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa dessa maneira. Os mestres da religião judaica, daqueles que pelo seu imenso poder como mestres atraem multidões, isto é, João Batista, Jesus, etc. Pela sua autoridade, usado por Jesus para referir-se a si mesmo, como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação. Também a palavra se refere aos apóstolos e também a Paulo. Também se refere àqueles que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo. Talvez Jesus é mestre, todos reconhecem isso, e ele mesmo disse de si próprio que ele é mestre. E nós vemos essa característica em Jesus desde os seus 12 anos, quando ele estava sentado no templo, no meio de doutores da lei, ou seja, mestres da lei. Ele os ouvia e os interrogava. Então, ali havia uma discussão, ali havia uma conversa em torno do significado das Escrituras. Então, veja que aos 12 anos, Jesus já demonstrava ter um grande conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que todos se admiravam com a sua sabedoria a respeito da palavra de Deus.
Veja que Jesus estava na terra como homem. Ele não usou de suas prerrogativas divinas para compreender as Escrituras. Ele estudou realmente. Então você vê isso em Lucas 2, 46 e 47. E nós vemos que o próprio Jesus dá mestres à igreja, como está em Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É um ministério, é uma pessoa dada por Jesus à igreja. Em Mateus 23, 10, nós vemos aí Jesus dizendo: não vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, Cristo. Então ele está falando a respeito de Jesus como Deus, né? Quando fala Cristo, usa a palavra Cristo, está se referindo exatamente ao ungido, ao Messias, ao enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Em Lucas 20, 39, os próprios escribas o chamavam de mestre. Veja aí, e respondendo alguns dos escribas disseram: mestre, disseste bem. Em João 13, 13, vemos aí que os discípulos o reconheciam como mestre. E o próprio Jesus disse para eles que ele era mestre. Ele diz aí: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Veja, mestre e senhor, as duas coisas. Jesus disse e confirmou que ele realmente era. Ele estava assumindo o papel, estava assumindo o ministério, ele estava assumindo a posição de ser realmente tanto senhor quanto mestre. Em Lucas 19, 39, nós vemos que os fariseus também o reconheceram como mestre. Olha o que está escrito aí. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E em Lucas 11, 45, nós vamos ver também que doutores da lei o reconheceram como mestre. Veja aí. E respondendo um dos doutores da lei, disse: mestre, quando dizes isso também nos afrontas a nós. Então veja que Jesus era reconhecido por todos como mestre. E ele mesmo se declarou mestre, ele mesmo se declarou Senhor. Em João 3, 2, nós vemos aí o Nicodemos, que era um mestre e reconheceu Jesus como mestre. Veja aí, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então veja, um mestre reconhecido por todos, então é aquele que, além de ensinar, ele também é usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas, que confirmam o seu ministério. Veja só, é uma confirmação sobrenatural. Veja que Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre, não apenas porque ele ensinava, mas também porque os sinais que ele fazia comprovavam que o seu ensino vinha de Deus. Jesus disse para os religiosos: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas são inseparáveis. Então a palavra de Deus deve ser ensinada e também os sinais, prodígios e maravilhas devem acompanhar os ensinos, as ministrações. Vamos ver o texto áureo, que está em 1 de Pedro 5,4, e diz: e, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então Pedro aqui se referindo então ao dia em que Jesus Cristo vem nos buscar. E neste dia então conheceremos face a face, assim como somos conhecidos. Alcançaremos a perfeição, como Jesus é perfeito e vai nos mostrar a perfeição, vai nos dar a perfeição como seres humanos, agora glorificados, arrebatados, para morar eternamente com Jesus na nova Jerusalém, na nova terra. Estaremos então glorificados, não mais num corpo sujeito às coisas terrestres como nós temos hoje. Teremos um corpo incorruptível, eterno, espiritual. A verdade aplicada diz: para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais que qualquer atributo
ser escolhido e abençoado por Deus. Então veja, num mundo em que vivemos, onde a intelectualidade está aí passando por cima de todos, dominando sobre todos, o reino de Deus diz para nós que realmente aquele que faz a obra de Deus, aquele que está seguindo como Deus quer, é aquele que é chamado por Deus, qualificado por Deus, capacitado por Deus. Então não vale aí outras coisas. O que vale realmente é isto. Porque quem capacita é Deus. Quem vai dar a sabedoria, o entendimento, quem vai dar a revelação da palavra, tudo é Deus. Então o preparo legítimo, o preparo espiritual, quem dá é Deus. Esse que é o necessário, esse que é o importante. As outras coisas são apenas complementos, mas não o necessário. João chega a dizer, nós sabemos tudo porque temos a unção do Espírito Santo. João chega a dizer que não precisamos que ninguém nos ensine, porque a unção do Espírito Santo em nós nos ensina todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Então essa unção, essa presença do Espírito Santo em nós é que vai nos dar conhecimento, sabedoria, entendimento das coisas de Deus. Veja 1 João 2, 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, o Espírito Santo em nós nos dá todo o ensino espiritual que nós precisamos, nos revela, nos descortina a palavra de Deus, nos dá entendimento claro, espiritual sobre Deus. Textos de referência, 1 de Samuel 16, 5 a 7. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Veja aí, Samuel, já vendo como Deus havia escolhido o primeiro rei, que era Saul, um homem muito bonito, muito alto, então ele achou que esse era o critério de Deus para escolher alguém para ser rei. Então ele olhou a parte exterior. Então, ele vendo o filho mais velho, primogênito de Jessé, ele disse, com certeza é este. Ele era alto, bonito, forte. Então, era aquele. Mas Deus disse, não é este. Eu não vejo como vê os homens. Os homens olham e enxergam exterior. Eu olho interior. Então Deus havia escolhido para ele um homem segundo o seu coração. Um homem que o adorava, que ainda era um jovenzinho, mas estava lá no campo cuidando das ovelhas, tinha uma harpa. E ali ele louvava ao Senhor, ele adorava ao Senhor, ele meditava na palavra do Senhor, ele compunha salmos. Veja só, então aquele que tinha realmente um coração voltado para Deus, um rei que governaria sempre consultando a Deus. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a escolha de Deus. Subtópico 1, não é segundo a aparência. Subtópico 2, está alinhada ao seu coração. Subtópico 3, cabe apenas a Deus.
Tópico 2, o princípio do chamado. Subtópico 1, honrar a Deus. Subtópico 2, honrar a Igreja de Cristo. Subtópico 3, honrar ao próximo. Tópico 3, conduta do escolhido. Subtópico 1, adorar a Deus. Subtópico 2, lutar as guerras de Deus. Subtópico 3, obedecer a Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição aí, vendo a escolha e capacitação de Deus para alguém na sua obra. A introdução diz: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força, etc. Samuel se enganou. Primeiro livro de Samuel 16:7. Mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. Então veja, os atributos são necessários, são importantes? São. Aí é uma pessoa que sempre está lendo a Bíblia, sempre está orando, jejuando, está fazendo a obra de Deus, está sempre estudando bem a Bíblia, meditando na Bíblia, fazendo até um curso teológico, se for possível. Veja, tudo isso é importante? É, mas não é o mais importante. O mais importante é receber uma chamada de Deus específica para o ensino da palavra de Deus, para discipular, para poder orientar as pessoas, ensinar as pessoas a palavra de Deus, como ela é realmente, o que ela quer dizer realmente. Então é ter a bênção de Deus, é ter uma escolha específica de Deus para este ministério. E será que alguém que nunca fez um curso teológico, será que alguém que vive no interior, que não estudou muito, será que ele pode ser um mestre? Será que ele pode ser um discipulador? Será que ele pode ser usado por Deus para ensinar a muitos? É evidente que sim. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil que as pessoas pensam que não. As pessoas menosprezam uma pessoa, às vezes, porque ele não tem muitos diplomas, muitos títulos, né? Mas não é assim no reino de Deus. O melhor professor que eu tive até hoje não foi quando eu estava fazendo um curso teológico. Não. Meu melhor professor tinha como profissão que ele era carroceiro, irmão Agostinho, que era lá na congregação onde hoje chama Monte Tabor, Imperatriz Maranhão. Mas era um homem que sabia a Bíblia de cor e salteado. Tinha uma capacidade imensa de ensinar a palavra de Deus. Um homem muito simples, muito humilde. Não sei nem se ele tinha mais que a 4ª série primária, mas era o mestre da palavra de Deus. Vamos ver o tópico 1, a escolha de Deus. Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência. 1 Samuel 8, 19 a 20. O que desagradou a Deus. 1 Samuel 10, 17 a 19. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob reinado humano. 1 Samuel 8, 5. Mas não era o plano de Deus para aquele momento. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado. 1 Samuel 8, 7. Veja que agora Deus chama Samuel, repreende Samuel, porque ele queria que Saul continuasse sendo rei. E Deus disse que já havia rejeitado Saul. Deus colocou Saul por uma exigência, uma insistência do povo em copiar o mundo, mesmo que antes Deus já havia dito que ia acontecer. Veja bem, quando o povo pede um rei, o que na verdade o povo quer? O povo quer é ficar sem a interferência de Deus junto a eles, sem o domínio, o governo de Deus sobre eles. É isso que na verdade eles estão querendo. Samuel analisou e viu: eles estão querendo um rei porque eles não me querem sobre eles, governando sobre eles. E ele vai dizer a Deus, Deus disse: não, Samuel, não é por causa de você. Eles não querem que eu governe sobre eles. Então Deus concede o pedido deles. Como era um pedido carnal,
Então Deus dá a eles um rei da maneira que eles queriam, olhando o exterior, um rei carnal, um rei que aparecesse. Eles queriam um rei que aparecesse no meio de todos, como um rei muito bonito, muito alto, muito elegante. É isso que eles queriam. Então Deus deu para eles segundo o coração deles, não segundo o coração de Deus. Então agora Deus rejeita Saul, porque Saul é desobediente e irreverente, e Saul assume um papel de sacerdote que Deus não lhe havia conferido. E também depois nós vamos ver que Saul até consulta uma feiticeira. Imagine como era então o coração de Saul. Então Deus o rejeita e Deus diz para Samuel ir à casa de Jessé, porque lá ele já tinha arrumado quem seria o próximo rei no lugar de Saul. Então o sistema de governo de Deus não é democracia. O sistema de governo de Deus é teocracia, que é o governo de Deus sobre os homens. Então o profeta Samuel representava Deus no meio do povo de Israel. Então Deus governava através de Samuel. Tópico 1 não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía todo o povo. 1 Samuel 9:2. O que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado. 1 Samuel 10:23-24. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei. 1 Samuel 16:6. O nome Shaul, no hebraico, significa desejado ou pedido. Infelizmente, após ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se espera de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele, Gênesis 17:15-16. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. John Nash, 1928-2015, matemático norte-americano, diz: talvez seja bom ter uma mente bonita, mas um dom ainda maior é descobrir um coração bonito. Quando Deus mede um homem, ele passa sua fita métrica em torno do seu coração e não da sua cabeça. Essas palavras vão ao encontro do pensamento de Edward Mark Browns, 1935 a 1913, um ministro da Igreja Metodista. O Evangelho flui pelo coração. O coração faz o céu e o céu é o amor. O coração grande gera grandes pregadores e o coração bondoso gera pregadores bondosos. O ministério profissional é um ministério sem coração. Quando jovem, eu admirava as pessoas inteligentes. Hoje admiro as que são bondosas. Um cérebro inteligente arranca aplausos na terra, mas um coração bondoso arranca aplausos no céu. Então você vê que eu estou colocando aí tanto a leitura da revista, quanto também o subsídio que está na revista do professor, para você aproveitar tudo o que está escrito na revista do professor, que vai complementar o estudo. Então o primeiro rei de Israel era mais alto que todos, mais bonito que todos, homem forte, que chamava atenção. Atenção o quê? Pelo seu porte físico, mas por dentro o seu coração não era íntegro. Então quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé escolher ali um homem para governar sobre Israel, a mando de Deus, então ele pensa que Eliabe, o filho mais velho de Jessé, por ser alto, ser mais bonito, ser forte, era o escolhido de Deus. Então ele achou que esse era o critério de Deus. Mas Deus olha o coração. Deus não olha a aparência do homem. Quando ele escolheu Saul, ele estava escolhendo um homem segundo o coração do povo e não segundo o seu coração. E agora ele vai escolher Davi, que é um homem segundo o seu coração. Veja que Deus já fala antes de acontecer que o povo ia desejar ter um rei. Fala com Abraão sobre isto. Veja em Gênesis 17:6.
e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Veja Gênesis 17:16. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e te abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então veja que Deus já antecipou que um dia o povo pediria um rei. E agora estava se cumprindo quando Deus, então, coloca Saul a pedido do povo. E agora vai substituir Saul por um rei segundo o seu coração, que é o rei Davi. O tópico 1, subtópico 2, está alinhado ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus, e posteriormente nem os filhos de Jessé, que se apresentaram a Samuel, 1 Samuel 16:10, mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente e nos planos de Deus e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. Atos 13:22. E para o Senhor, é isso que importa. Ser um discipulador segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa. Saul começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. 1 Samuel 15:22-23. Deus usou Samuel para dizer que, em lugar de Saul, ele levantaria um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:7-14. Nenhum outro critério foi exigido, a não ser estar alinhado ao coração de Deus. Ter o coração alinhado ao de Deus é depender dele. Saul errou ao acreditar ser autossuficiente. Charles Haddon Spurgeon diz: não se torne autossuficiente. A autossuficiência é a rede de Satanás, onde ele pega os homens como pobres peixes bobos e os destrói. A maneira de crescer forte em Cristo é tornar-se fraco em si mesmo. Deus não derrama poder no coração do homem até que o poder do homem seja todo derramado. Deus não caminha com um homem que marcha na sua própria força. Então veja que Deus escolhe um coração que está alinhado com ele, que tem a mesma intenção, o mesmo desejo, que segue o mesmo caminho, que está dentro do mesmo plano de Deus. Então veja que Saul foi escolhido por Deus segundo o coração do povo. Aí você vê por que Jesus escolheu 12 apóstolos e colocou lá o Judas no meio. Então vejam, ele escolheu segundo o plano que Satanás teria no futuro para atrair Jesus. Quem servia? Judas. Então ele escolheu um homem segundo o coração de Satanás, na verdade, para que aquele fosse usado por Satanás para cumprir o plano de Deus. Então, Deus escolhe Saul segundo o coração do povo, mas ele já sabia que segundo o coração do povo não daria certo. Agora Deus escolheu para si um homem segundo o seu coração, que ainda era um jovem. Então, Deus escolheu Davi, que estava lá no campo cuidando das ovelhas. E lá ele acreditava em Deus, ele era submisso a Deus, ele era dependente de Deus. Tanto é que venceu um leão, venceu um urso, na dependência de Deus, na valentia do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava lhe concedendo aquela valentia, aquela coragem, porque ele era um adorador de Deus, um legítimo adorador. Não adorador para se mostrar para os outros, para aparecer para os outros, mesmo porque ele estava sozinho ali. Então ele adorava legitimamente a Deus. Quem é adorador não precisa de plateia. Quem tem um altar em si mesmo não precisa de púlpito. Davi não tinha aparência por uma coisa bonita, um homem bonito. Não. Era ruivo, né? Não tinha aparência de um homem muito bonito e não precisava disso para exercer o papel que Deus lhe concedia para fazer. Então era isso que Deus queria, era isso que Deus desejava no ser humano, não importando as coisas exteriores, mas um coração profundamente
comprometido com Deus, profundamente desejoso das coisas de Deus. Então Saul começou bem, mas terminou mal. Davi errou, mas sempre esteve na dependência de Deus, sempre clamando por perdão, por misericórdia de Deus, sempre consultando a Deus, sempre dependente de Deus. Tudo que ele fazia de errado, tudo que acontecia, ele corria para Deus, estava ali jejuando, orando, estava na presença de Deus, pedindo misericórdia, pedindo orientação a Deus, porque ele não era autossuficiente, ele sempre dependia de Deus, e assim deve ser o homem que agrada a Deus, sempre dependente de Deus, sempre consultando a Deus, sempre orando, falando com Deus. Tópico 3, cabe apenas a Deus. Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode, inclusive, acontecer na infância, como Jeremias 1,5. É Ele quem escolhe os que farão parte de seus propósitos, Marcos 3, 13 a 19. O caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, 1 Samuel 16:1. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou, Mateus 7, 16 a 20. Diótrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada que não estava glorificando a Deus e que, portanto, nada tinha a ver com o Senhor. Seu interesse era apenas ser reconhecido. Ele era um tipo de obreiro ou membro que não comparece a reuniões dirigidas por outros e, quando marca presença, faz sempre questão de demonstrar descaso e frieza com a liderança dos colegas. Não coopera com trabalho algum da iniciativa dos outros. Ele não se deu conta de que não fora escolhido por Deus. Assim sendo, logo perderia aquele lugar na obra. Então veja que a escolha de alguém para um ministério, para um trabalho específico para Deus, sempre é de Deus, exclusivamente de Deus. Pode homem aí escolher quem quiser. Então existe aí os cargos, as posições eclesiásticas, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, cargos eclesiásticos. Agora, quando o ministério é dado por Deus, então quando é Deus que escolheu a pessoa, veja que é um ministério específico e Deus vai confirmar esse ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Sempre é assim. Nós vamos ver Jesus, olha, confirmado por Deus entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Paulo diz, o meu apostolado foi confirmado, autenticado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Assim, olha, Pedro, Filipe, olha, o ministério confirmado por Deus. Então, quando a escolha é o próprio Jesus que faz, então existe uma confirmação sobrenatural desse ministério. E é assim que acontece na realidade, que nós conhecemos, que nós vemos na Bíblia. Vamos ver que Jeremias, então, foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Então, a escolha é de Deus, e Deus escolhe do jeito que Ele quer. Quantas vezes Deus escolheu o mais novo para governar sobre o mais velho? Não é? Porque a escolha é de Deus. Então, a escolha é soberana de Deus. Então, nós estamos falando o quê? De uma tarefa específica, de um ministério específico. Não estamos falando do povo em geral. Não estamos falando a respeito de salvação coletiva. Estamos falando a respeito de uma pessoa. Então, esta é a primeira vez que Samuel está junto com Davi. E ali, quando acabam os filhos de Jessé, que mandam chamar Davi, que estava no campo. Então, ali agora Davi chega, é a primeira vez que ele se encontra com Samuel. Samuel havia sido também escolhido por Deus para ser um profeta. Ele era um profeta, era um juiz e era um sacerdote ao mesmo tempo. E agora estava ali Davi, que também foi chamado agora por Deus, exclusivamente por Deus. Então, aí estavam dois homens de Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus e tinham seus ministérios específicos designados por Deus. Já como nós estamos estudando a terceira epístola de João,
vemos aí que Diótrefes era um homem que queria destaque, queria posição, queria dominar sobre todos. E isso ele fazia exigindo, era pela força, não tinha nada a ver com Deus, ele não tinha um chamado de Deus, ele não tinha um ministério dado por Deus. Mas ele é que assumiu essa posição, ele que exigiu que os outros o reconhecessem, ele queria a primazia a qualquer custo. E assim nós temos hoje na igreja várias pessoas assim, que exercem a sua autoridade, a sua posição dentro da igreja pela força, às vezes a força física até, mas geralmente é uma força política, e aí sempre envolve dinheiro, envolve posição, conceder posição a alguém, conceder uma verba para alguém. Então tem gente que governa assim, tem muita gente assim na igreja hoje, muito líder está fazendo isso. Não tem chamada de Deus, não tem um ministério dado por Deus, mas exerce na força humana, não com Deus comprovando, não com Deus dando autoridade. E assim existem muitos, que não querem contribuir, não querem fazer a obra de Deus, não querem ser submissos às autoridades, não querem principalmente ser submisso a Deus. Esse é que é o ponto. Quando alguém não se submete à autoridade de Deus, ao desejo de Deus, não se enquadra no plano de Deus, não se humilha diante de Deus, esse é que é o problema mais sério. O que acabou foi João, então, expondo o Diótrefes para todos saberem quem era Diótrefes e que ele não poderia ser líder da igreja. Veja, João já estava bem idoso, bem velho, perto de morrer, e então algumas lideranças estavam se levantando já, estavam aparecendo como prováveis substitutos de João, ali no governo da igreja. Então vemos aí que João faz a sua escolha clara. Ele escolhe Gaio. E para ficar no lugar de Gaio, ele está falando claramente que Demétrio deveria ser escolhido. Veja, João está deixando bem claro isso aí. E já diz quem é que não pode assumir o seu lugar. E ele fala exatamente de Diótrefes, que não poderia assumir esse lugar. Não era de Deus. Tópico 2. O princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias diz que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Jeremias 48:10. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado, é preciso fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diótrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Então veja que a obra de Deus deve ser feita com todo zelo, com todo desejo, com toda vontade, com toda coragem, intrepidez. Então a pessoa vai fazer a obra de Deus feliz, agradecido a Deus por servir a Deus. Então uma pessoa que está sempre orando, estudando a Bíblia, jejuando. Veja, quando vai fazer a obra de Deus, então ele se consagra, ele se doa. Tem aquele crente que Paulo diz, olha, eu me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Então aquele que se gasta e se deixa gastar por Deus em favor dos outros. Então ele faz a obra de Deus de maneira que Deus deseja. Agora, quem faz a obra de Deus relaxadamente, quem faz a obra de Deus de qualquer maneira, não se consagra, não é uma pessoa que está sempre orando, não está sempre jejuando, não está sempre na presença de Deus, aí vai fazer de qualquer maneira e Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Então Diótrefes demonstrou ser um mau servo. Aquele que não sabe servir não pode servir a Deus, não pode servir aos outros e automaticamente não serve para o ministério, não serve para fazer a obra de Deus. Porque na obra de Deus exige que a pessoa seja um servo de Deus, que a pessoa dê sua vida pelos outros. Olha, se Jesus deu a vida por nós, o que é que custa nós darmos a vida uns pelos outros, darmos a vida pelos irmãos? Então é assim que funciona. Nós temos que dar a nossa vida pelos outros.
e Diótrefes queria ser servido e não servir. Tópico 2, subtópico 1, honrar a Deus. O termo honra em grego é time ou timai e diz respeito a um preço pago como um honorário que vem dessa mesma raiz. E ainda reverência a alguém pela posição, no caso de Deus, é glória a Ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor, pelo que Ele é que faz. Em Romanos 13, 7, Paulo ordena a honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. Pastor Marcos Santana da Silva, livro Aperfeiçoando o Cristão, Propósito de Deus para o Discípulo de Cristo, página 59, diz: como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25, Gálatas 5, 13. Não é tarefa apenas dos que lideram ou fazem parte do ministério da igreja local, mas de todos que têm o Espírito Santo. Assim, há edificação, crescimento e o Senhor Deus é glorificado. Então, honrar alguém, pagar o preço, né? Então, nós temos que colocar em evidência aquele que vai ser honrado. E no caso aí, Deus sempre deve ser honrado, colocado em evidência, colocado como o autor e consumador da nossa fé, colocado como aquele que governa sobre tudo, sobre todos, aquele que pode todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele que está em toda parte. Então Deus deve ser sempre exaltado, glorificado, sempre assim. Coloquemos Deus como a posição máxima de honra. E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então Deus também nos dá honra quando nós honramos a Deus. Então é nosso dever, nossa obrigação cuidarmos uns dos outros. E sempre visando a glorificação de Deus, a exaltação do nome de Deus. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós realizamos, deve ser para a glorificação de Deus. Sempre Deus deve ser exaltado, glorificado. Então nós fazemos alguma coisa e as pessoas vão dizer: glória a Deus. Como Deus usa, como Deus faz maravilhas através dele. Olha bem, Deus sempre sendo exaltado. É Deus quem dá, é Deus que está acima, é Deus que tem o poder, a autoridade. Então tudo o que nós fazemos foi Deus que deu. Tudo que nós realizamos foi Deus que realizou através de nós. Então, como sempre eu falo, quando eu vou orar para os doentes, enfermos, aí todo mês são mais de 1.000 pessoas curadas. Então, sempre eu digo: olha, eu sou o bisturi, aquela faquinha do médico, mas o médico mesmo é Jesus Cristo. Então, ele que deve ser exaltado. Eu apenas sou usado por ele. Então, é ele que faz, ele que realiza. Todo o poder pertence a Deus. Então, nós somos só instrumentos de Deus. Deus realiza a sua obra usando os homens. Mas sempre o poder vem de Deus. A autoridade vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Então, a honra pertence a Deus. Deus diz: a minha glória não darei a outrem. A glória pertence a Deus e Deus não dá para ninguém. Tópico 2, subtópico 2, honrar a igreja de Cristo. Ser um discípulo é estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. Efésios 4:11. E isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. Salmos 89:20. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel. Então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que ele era o escolhido de Deus. 1 Samuel 16:6. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que de verdade importava, o coração. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como faziam Gaio e Demétrio, que andavam na verdade. 3 João 3:12. E honravam a igreja. Quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como Diótrefes. Honrar a igreja é cuidar dela tendo Jesus como exemplo de amor e de entrega. A igreja é a noiva de Cristo e toda noiva deve ser honrada, mas um dia se tornará esposa. Paulo disse: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2.
Antes ele era perseguidor da igreja. Após a escolha de Jesus, Atos 9,15, passou a honrar a igreja que ele perseguia. Então, quando somos discípulos, quando somos escolhidos por Deus, então dirigidos por Deus, orientados por Deus, guiados por Deus, capacitados por Deus, veja bem, então aí nós estamos na condição de discípulo, de aprendizes, estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, da orientação. Então aí nós vamos seguindo, fazendo a obra de Deus conforme o desejo de Deus. E isso não tem nada a ver com a nossa habilidade, com a nossa capacidade física ou intelectual, como está tanto em voga aí nos dias atuais. Não, tem a ver com a nossa unção, tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com a capacitação que Deus nos dá. Então veja que Samuel olhou de maneira natural, de maneira humana, para Eliabe, um guerreiro, filho de Jessé, irmão de Davi, e achou que aquele deveria ser o rei. Se Deus tivesse dito, Samuel vai lá e escolhe alguém dos filhos de Jessé para ser rei, ele teria escolhido Eliabe. Mas a escolha era de Deus, era soberana de Deus. Primeiro ele chega até a afirmar que era este, Mas aí ele aprende a lição e já nos próximos ele pergunta, é este? Então Deus vai dizendo, não é este, não é este, não é este. Então ele vai perguntar, acabaram os seus filhos? E Jessé vai se lembrar então que existe um no campo, que é Davi. Veja que Davi estava esquecido ali naquela reunião. Eles achavam que era impossível Davi ser escolhido. E Samuel diz, ninguém vai se sentar à mesa para comer enquanto Davi não chegar. Então Davi chega, ele unge a Davi como rei sobre Israel. Veja só. Que coisa maravilhosa quando Deus honra a pessoa. Davi estava sendo honrado diante da família, que nem se lembraram de chamá-lo para aquela reunião com o profeta Samuel. Então, o que importava realmente para Deus era o coração e não a aparência física. Então, no caso da igreja, João cita Gaio e Demétrio e diz que eles andavam na verdade. Então, eram pessoas íntegras que estavam servindo a igreja. E todos reconheciam que eles realmente trabalhavam para a igreja, eram homens íntegros, que tinham amor no coração, ao contrário de Diótrefes. Então, João diz que Diótrefes não serve para ser um líder da igreja. Porque Gaio e Demétrio honravam a igreja, mas Diótrefes queria a primazia, queria assumir uma posição que não tinha sido dada por Deus, queria governar a todo custo, ele não amava a igreja, ele queria dominar sobre a igreja. A igreja é a noiva de Cristo e haverá um casamento, haverá as bodas lá no tribunal de Cristo, após o tribunal de Cristo. Enquanto na terra estiver acontecendo a grande tribulação, lá em cima acontecerá o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Ali é um casamento da noiva, a igreja, com Cristo, o noivo. E a partir daí vão morar juntos na Nova Jerusalém. Tópico 2 sobre tópico 3, honrar ao próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa. A exemplo de Jesus, Diótrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador, com comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. Honrar o próximo é a ordenança devida a todos. Romanos 12,10. Pedro ensina, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 de Pedro 2,17. Os discípulos comprometidos com Cristo amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar a seus irmãos a chegar ao céu e se honrar e amar a seus irmãos. No entanto, há cristãos que não revelam esse amor e cuidado pelos outros. Eles só cuidam de si mesmos, como fazia Diótrefes, que por isso foi rejeitado. Então veja, a quem honra, honra. Por exemplo, honrar os idosos. Veja, nós estamos vivendo um tempo difícil, que as pessoas pensam que não precisam honrar os idosos. Tem até filhos que não honram os seus pais. E honrar
tem muito significado. Não é apenas honrar respeitando, demonstrando algum tipo de obediência, né? Mas também nas suas necessidades do dia a dia, nas suas necessidades financeiras também. Os filhos não podem, de jeito nenhum, deixar os seus pais passarem necessidade. Os filhos devem sempre honrar os seus pais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele filho que honra seu pai, ele terá prolongada a sua vida sobre a terra. Ele será abençoado. E assim também nós devemos honrar as autoridades, porque a Bíblia ensina assim. Nós estamos vendo uma época aí que as pessoas querem tratar as autoridades como se fossem um lixo, nem como pessoa normal não querem tratar. Devemos tomar todo esse cuidado, não cair nessa armadilha, né? Existe aí um ódio, né, sendo inflamado por pessoas que querem aí likes na internet, né? Querem mais assistentes, mais e mais pessoas que vão lá, estão se inscrevendo em seus canais, estão ganhando dinheiro com isso e estão alimentando um ódio terrível. Então, amemos a todos e devemos respeitar, devemos honrar as nossas autoridades. Devemos sempre estar orando por eles. Devemos estar fazendo todo o possível para que eles se convertam, para que eles conheçam Jesus Cristo. Então, eles terão a mudança que devem ter. Então, amemos a todos, oremos por todos, abençoemos a todos. Se nós fizermos isso, nós vamos ter um governo melhor, nós vamos ter uma situação melhor, nós vamos poder pregar o Evangelho em paz, sossegados, vamos ter mais resultados. Então, deixemos de lado o ódio e vamos amar a todos, mas amar com o amor de Deus, o amor desinteressado. Lembre-se, é um amor desinteressado. Sem interesse, sem querer ganhar alguma coisa em troca. Olha o que diz aí: honrai a todos, amai a fraternidade, ajudar as pessoas necessitadas, temei a Deus. Temer a Deus é perceber Deus em todos os nossos caminhos, em todos os nossos segundos de vida aqui na terra. Nós estamos na presença de Deus, reconhecendo que Deus está presente, que Deus está atuante. E aqui diz: honrai o rei, ou seja, honrem as autoridades. O que a Bíblia diz? Que nós devemos orar pelas autoridades. Nós temos a responsabilidade de representar Jesus, levando a palavra de Deus, a oportunidade de salvação a todos, levando ao conhecimento de todos o amor de Deus por todos. Então não sejamos como Diótrefes, mas sejamos como Gaio, como Demétrio, como João. Imitemos a fé desses homens que se destacaram na palavra de Deus como homens de Deus. Tópico 3, conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Êxodo 4, 1 a 12. Ele será idôneo e responsável por tudo o que está sob seus cuidados. 1 Samuel 17, 34. E não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. 2 Coríntios 12, 15. Então vejam, o discípulo verdadeiro ele tem um propósito de obedecer a Deus, de cumprir o ministério para o qual ele foi chamado. Então ele tem esse propósito e ele segue firme nesse propósito. Nada pode impedi-lo de realizar o propósito de Deus. Então ele vai sofrer perseguição? Vai ser difamado? Vai. Então ele vai ter dificuldades para cumprir esse propósito? Vai. Mas ele tem que se esforçar por cumprir esse propósito. Então ele tem que fazer aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Então ele foi escolhido por Deus, capacitado por Deus e deve persistir nisso. Não se pode medir esforços, não se pode olhar para as dificuldades. Olhemos para Deus. Tópico 3, tópico 1, adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, 1 Samuel 16, 18, tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, onde diz que sua alma tem sede de Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, João 4, 23 a 24,
Os Salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se, em reverência e reconhecimento de que o adorado é superior. Assim, Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas. Quem busca glórias para si, rouba a glória de Deus e muitas vezes não percebe que as trevas estão tomando conta da sua vida. Somos servos e não celebridades. Quando a igreja se reúne em nome de Cristo, é para a adoração a Deus, não para a satisfação de egos. Então veja, Davi não se preocupava com plateia, não se preocupava com o reconhecimento das pessoas. E veja que ninguém nem sabia o que Davi fazia lá no campo. Ele era desprezado por todos, esquecido por todos. É o que demonstra quando Samuel chega, manda reunir os filhos, nem se lembraram de Davi. Veja só, Davi então estava ali no campo, adorando a Deus como legítimo adorador, verdadeiro adorador, e ninguém nem sabia que ele era um adorador. Veja, mas Deus sabia. Deus estava ouvindo aí os hinos que Davi compunha, com os salmos que ele escrevia. Deus estava ouvindo ele tocar aquela harpa, louvando a Deus, adorando a Deus. Só ele, Deus, isso é que faz o adorador legítimo. Quando você se levanta de madrugada e vai conversar com Deus, é isso que Deus está buscando. Ele diz, amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. É ali nas madrugadas. Deus diz que os profetas se levantavam todos de madrugada, estavam orando, intercedendo pelo povo, madrugando e orando sempre, jejuando. Veja bem, o legítimo adorador, ele está ali, ele e Deus, todos os dias. É um prazer, uma alegria de estar ali, ajoelhado diante de Deus, falando com Deus, na presença de Deus. É isso que Deus busca. Já o Diótrefes, se ele desejava primazia, querendo ser grande, já era um coração que não era de adorador. Ele queria destaque, ele queria dominar sobre todos. Isso não é uma condição, isso não é a qualidade, isso não é próprio daquele que é o legítimo adorador. Adorador é aquele que reconhece Deus sobre ele, é aquele que se submete à autoridade de Deus, é aquele que se humilha diante de Deus. Então ele não rouba a glória de Deus, ele dá a glória para Deus. Já Demétrios queria ser adorado, como se fosse um Deus da igreja. Tópico 3, tópico 2, lutar as guerras de Deus. Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, lutavam as guerras de Saul, 1 Samuel 17, 13. Mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. E era isso que Davi fazia, tanto que em cada batalha ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégias. 1 de Crônicas 14, 14. Um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo sua vontade, como fez Saul em diversos momentos. 1 Samuel 15. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim foi repreendido por João, 3 de João 10. A guerra que Diótrefes empreendia era a guerra de poder. Ao agir assim e em sua prepotência, o homem está declarando guerra contra Deus, quando deveria lutar as guerras de Deus contra injustiças, idolatria e perseguições, como os hebreus enfrentaram no Egito, por exemplo. Após atravessar o Mar Vermelho, Moisés cantou, o Senhor é homem de guerra, Êxodo 15:3. Davi, em sua primeira aparição pública em um conflito, lutou contra Golias em nome de Deus. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Então veja que existem as guerras dos homens e as guerras de Deus. Existem aqueles que lutam as guerras dos homens. Existem aqueles que lutam as guerras de Deus. Olha, o mundo está vivendo duas grandes guerras, em Rússia, outra lá em Israel. Agora nós estamos vivendo outra guerra, nós estamos vivendo a guerra da oração. Nós estamos guerreando, batalhando em oração. Então nós vamos interceder por eles, vamos orar para que Deus
os livre de todo mal, que Deus os guarde, que Deus acabe com essa guerra. Nós não queremos ninguém morto. Nós não podemos torcer para que ninguém seja morto, mesmo que seja o pior ser humano sobre a terra. Nós devemos orar para que eles sejam salvos, sejam libertos das garras de Satanás. É isso que o crente faz. Nunca o crente pode estar aí na internet torcendo para que alguém seja morto. Isso não é possível. Isso não é coisa de crente. Deus disse: ame o seu inimigo, abençoe o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. É assim que Deus diz. Então nós devemos estar orando para que haja paz em Israel, como diz a palavra de Deus, que Deus abençoe aqueles que oram, intercedendo para que haja paz em Jerusalém. É isso que nós devemos fazer. Então as nossas guerras são guerras espirituais, né? A palavra de Deus diz que nós lutamos contra os inimigos espirituais, os demônios, contra Satanás e seus demônios, nos lugares celestiais. Então nós estamos numa luta espiritual e não numa luta carnal. Nós não lutamos com as armas dos homens, nós lutamos com as armas espirituais, que são o quê? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus. São armas espirituais. Nós não usamos armas carnais. Nós pertencemos ao exército de Deus e não dos homens. Então nós vemos que Davi lutava as guerras de Deus. Olha lá, lutou contra um gigante e ele olhou para o gigante e viu: olha, esse homem não é circunciso, esse homem não tem aliança com Deus. Então eu não preciso de muito esforço para vencê-lo, porque eu vou em nome de Deus até ele. E Deus é vencedor sempre. Ele não faz parte do povo de Deus. Então eu vou lutar a luta de Deus, eu vou a ele em nome de Deus, na autoridade de Deus. Então ele vence porque ele está com Deus, confiando em Deus. E nós vamos ver assim todo o Antigo Testamento, as guerras de Deus, que naquele tempo eram guerras que matavam, destruíam os exércitos inimigos, porque eles representavam Satanás e seus demônios. Então devemos entender isso claramente. Hoje nós estamos vivendo a época da graça, Novo Testamento, onde nós não lutamos fisicamente, mas espiritualmente. Não com espada, não com bombas, não com foguetes, né? Nada disso. Nós usamos armas espirituais, palavra de Deus, sangue de Jesus, nome de Jesus. Olha aí, palavra de Deus, a Bíblia. Então é isso, as nossas armas são espirituais, lembre-se disso. Tópico 3, subtópico 3, obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, 1 Samuel 16:2, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu, por isso foi rejeitado por Deus. 1 Samuel 15:26. E seu reino foi rasgado, 1 Samuel 15:28. A obediência é qualidade indispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, 2 Samuel 11, mesmo sendo o rei escolhido, colheu o fruto desse pecado. Obedecer, do hebraico chama, é ouvir, escutar, concordar, e tem grande relevância para Deus, tanto assim que os judeus recitam até hoje o Shema Israel, profissão de fé central do monoteísmo judaico. Obedecer a Deus significa tê-lo como único digno de ser adorado. Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas 4:8. Quem obedece cumpre a missão, como fez Jesus mesmo diante do sofrimento e morte de cruz. Filipenses 2:8. Graças à sua obediência a Deus, fomos salvos. Então veja que Deus chama Samuel, diz para ele a casa de Jessé que ele iria ungir um novo rei sobre Israel. Samuel, de momento, fica com medo de Saul. Quando eu disser que vou à casa de Jessé, Saul vai pensar que eu estou fazendo exatamente o que eu vou fazer e vai me matar. Então Deus disse: você vai, diga que vai sacrificar a Deus ali e lá você então vai ungir o rei. Então ele vai e lá ele convida a família de Jessé para fazer o sacrifício a Deus. E ali então ele vai ungir Davi como rei.
Veja que ele obedeceu a Deus, mesmo significando que ele poderia morrer. Veja que quando avisaram Paulo, o profeta Ágabo, também os irmãos, todo lugar que Paulo passava, avisavam para ele: você vai acabar sendo preso, vai apanhar, vai sofrer, vai até morrer, pregando o evangelho lá em Jerusalém. E ele diz: eu estou disposto até morrer se for necessário, mas eu vou pregar o evangelho. Veja só. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo está disposto até a morrer se for necessário, mas ele obedece a Deus. Ele obedece à ordem de Deus para ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele está na obediência. Custe o que custar, ele vai obedecer a Deus. Veja que Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus. Davi também desobedeceu a Deus, mas se arrependeu, consertou, mas sofreu as consequências devido à desobediência, porque a desobediência tem pagamento, certo? Então, não podemos desobedecer a Deus. Primeira coisa sempre é obedecer a Deus. É estar sempre debaixo da orientação de Deus, do poder de Deus, sempre submisso a Deus, sempre cumprindo aquilo que Deus tem designado para nós. Essa palavra no hebraico, chama ou chamar, e aí ela significa exatamente a obediência a Deus sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Deus é que deve ser obedecido, está acima de todos. Deus é o único que pode ser adorado e que deve ser adorado. Então a palavra de Deus diz: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Olha aí, e Ele é que tem que ser adorado, deve ser adorado. Só Ele deve ser adorado. Veja que a Bíblia diz que Jesus foi tão obediente a Deus a ponto de morrer na cruz devido a essa obediência, depois de ter se tornado em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Então ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Conclusão: Deus escolheu as coisas loucas e as que não são. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Pela ótica humana, Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores. Mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido com santo óleo para liderar o seu povo. Então veja que Deus escolhe. E quando nós olhamos a escolha, muitas vezes não ficamos satisfeitos. Então Deus escolhe e confirma que escolheu. Ele mostra isso com sinais, prodígios, maravilhas. Ele revela: esse eu escolhi. Geralmente quem Deus escolhe, os homens rejeitam. É engraçado, né? Impressionante, mas é isso, porque os homens não estão em sintonia com Deus. Não veem como Deus vê. Os homens não são espirituais. E quanto mais carnal é o homem, menos ele enxerga as coisas de Deus. É assim que funciona. Então veja, Deus escolhe, capacita, mostra para todos, revela a todos: esse que eu escolhi. Agora, a maioria dos homens vão rejeitar a escolha de Deus, porque os homens querem uma pessoa segundo o coração deles, do jeito que eles querem. Muitas vezes, os líderes querem alguém que se submeta a eles em tudo, mesmo que eles estejam errados, mesmo que estejam agindo errado. Querem que os outros se submetam a eles. E aí, aquele que Deus escolhe não se submete ao pecado, não se submete ao erro. Ele faz aquilo que Deus o chamou para fazer, que Deus o dirige a fazer. Então, quando a pessoa é espiritual, vai reconhecer o espiritual. Quando alguém é de Deus, reconhece o que é de Deus. Quando alguém não é espiritual, quando alguém não é de Deus, não reconhece o que é de Deus. Veja, o povo se alegrou com Saul, mas Saul era segundo o coração do povo mesmo. Então agradava o povo. Samuel não agradava o povo, porque era segundo o coração de Deus. Então sejamos os servos de Deus. Nos coloquemos à disposição de Deus. Vamos fazer a obra de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Devemos agradar a Deus acima de tudo e de todos. Amando a todos, abençoando a todos, orando por todos. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem,
levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer entregar a vida para Deus agora, se arrependendo dos seus pecados? Vamos orar agora e você recebe o Espírito Santo, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a oração e creia e você será curado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora estão diante de ti, Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, estão arrependidos. Rebeli contarde, amar luz de força, a graça acontecer com força reamigar-ne, a agrada luz de me varna na nação. Oh, o Senhor te guia agora, te guia pelo caminho verdadeiro, é Jesus Cristo. Ele agora te salva, te perdoa, Ele agora restaura a sua vida, Ele agora vai conduzir você, vai orientar, vai te dar poder para fazer uma grande obra para Deus, vai realizar uma grande tarefa. Em nome de Jesus, receba a unção, o poder de Deus, receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, agora seja curado em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles. Toca, Senhor, cura totalmente essas doenças e enfermidades em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, os estudos, então nós enviamos para você gratuitamente. Basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp 99951520454. Se você deseja nos ajudar, eu preciso da sua ajuda, eu não dirijo igreja, não sou aposentado, vivo das ofertas dos irmãos. Então, envie qualquer quantia em uma dessas contas que você vê aí. Aí tem da Caixa Econômica, aí tem do Bradesco, eu tenho Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. E o meu Pix está aí, é o meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.